Bom, sou Luiz Carlos Gomes, nascido em 17/8/50, em Minas Gerais, Carangola. Cheguei no Rio aos 12 anos, 1962. Como eu ouvi falar, conheci e tive a oportunidade de vir trabalhar na Escola de Biblioteconomia. Em 1969, no ano de agosto, um decreto, uma lei, reuniu vários cursos que isolados estavam no Rio de Janeiro, que todos eram mantidos de forma federativa, né? E eles juntaram para fazer uma federação que viria a ser a Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara, porque eu estou falando de 1969, ainda era Estado da Guanabara. Eu, garoto de 19 anos, naquela época era garoto, hoje não tanto, né? Hoje desenvolve mais e tal, mas era garoto, naquela época era garoto. Eu estava terminando de servir o Exército, batalhão de guardas, né? E minha tia, que era funcionária da Biblioteca Nacional, me anunciou o curso de biblioteconomia da Biblioteca Nacional, que funcionava no porão da Biblioteca Nacional. Ele estava sendo incorporado nesta federação. E por essa consequência, os servidores que eram da Escola de Biblioteconomia, alguns permaneceriam na Biblioteca Nacional. Logo, ela teria que adquirir servidores novos, funcionários novos, para dar conta de seguir sua vida independente da Biblioteca Nacional. Neste momento, a minha tia soube, ela funcionária da Biblioteca Nacional, soube que havia essa demanda e eu estava terminando o Exército, era uma oportunidade de trabalhar. E assim ela me apresentou, eu me apresentei em novembro de 1969, à Escola de Biblioteconomia, conheci o professor Antônio Caetano Dias, a secretária administrativa / acadêmica, que na época era assim que funcionava, Clóris Berenice de Lemos, maravilhosa cearense, trabalhava muito, deu conta de muita coisa no curso de biblioteconomia, e assim comecei trabalhando. Inicialmente ela precisava de alguém que ela queria, algum servidor assim, tipo estafeta, para levar as coisas, e quando eu me apresentei ela não sentiu a vontade, que achou que eu não era a pessoa que ela queria, e me disse no terceiro dia de trabalho, ela me disse: Luiz Carlos, você não é a pessoa que eu quero, mas eu vou querer você no momento seguinte, você já fica logo. Aí já arranjou uma outra pessoa e me botou como auxiliar da secretaria ali, né, e cuidando das coisas acadêmicas e administrativas. Passei um tempo, o curso foi se estruturando, daí a pouco teve a necessidade da estruturação de um serviço financeiro, um serviço administrativo. Logo depois veio um servidor novo, que era um profissional bastante já na área financeira, veio para cuidar dessa área financeira, e eu da área administrativa. Essa pessoa, eu faço questão de citar o nome dele, João Carlos Fernandes Vilar, que muitas pessoas conhecem, que foi muito tempo da escola também. E assim eu trabalhei, eu ocupei vários cargos, chefe de serviço de patrimônio, serviço de compras, porque na época era mais ou menos, as coisas não tinham não era tudo tão separado assim. Mas eu me lembro que eu fui almoxarife, fui chefe de serviço de material, chefe de serviço de compras, porque naquela época também as unidades tinham autonomia, gestão financeira, né? Era
a reestruturação para ser a federação, então ainda existia essa gestão financeira e administrativa. Posteriormente, que ela foi ganhando mais outra estrutura. Então eu fui todos esses cargos. Paralelo a isso, eu tenho uma coisa interessante que o professor Caetano, né? Garoto de 19 anos, mineiro como ele, bom mineiro como ele era uma pessoa muito, como eu tenho oportunidade de já dizer de outras vezes, ele era uma pessoa muito moderna, né? Muito visionário, muito à frente do seu tempo. Ele sempre fazia o discurso do que é a biblioteconomia, o que é a informação no mundo, né? E ele já falava com muita propriedade sobre isso, e ele era muito assim, se afeiçoava a muitas pessoas e pegou essa afeição por mim. E insistia que eu deveria fazer biblioteconomia, devia ser desse grupo. E eu, como eu era mais, já tinha aquela minha coisa de vou fazer engenharia, e é uma coisa de, não, você já traz isso aí de algum lugar em algum momento, né? Aí ele insistia muito e a gente chegou a ficar estremecido. A Olívia, eu faço questão de citar Olívia, que veio logo depois nessa reestruturação da escola para ajudar a secretária administrativa, que era a Clóris, era a Olívia Ferreira Gonçalves, que era muito minha amiga, tinha uma relação de familiaridade, no sentido que o irmão dela era casado com essa minha tia, e ela também veio trabalhar ela era mais próxima do Caetano, insistia comigo para que eu, né, fizesse biblioteconomia. E aí eu acabei fazendo meu vestibular, passando, me formei. Em 1979, eu já formado, eu estava me preparando para seguir minha vida como engenheiro. Já havia feito um estágio de quase 2 anos, paralelo ao próprio trabalho aqui na Escola de Biblioteconomia. Eu havia feito um estágio muito interessante, estava me preparando para seguir o meu mundo da engenharia. Inclusive no metrô eu tinha já um encaminhamento para ser admitido como engenheiro efetivo de lá. E o que ocorreu foi que, na época, o nosso pró-reitor administrativo, Augusto Moreno Maia, ele soube, através de um dos seus assessores, que eu estou falando os nomes que eu acho que são os registros aí que fogem um pouco da biblioteconomia, mas acaba aglutinando por conta disso, né? O Labanca, né, que era muito meu amigo da gente, do futebol, da pelada, da amizade, aquela coisa, ele chegou para mim e disse: eu falei pro pró-reitor que você se formou e está indo embora, e ele disse: não vai não, nós vamos agora estruturar uma assessoria de engenharia na universidade, que aí já estava virando universidade, virou em 79, já estava virando. Nós vamos estruturar uma assessoria de engenharia e vamos selecionar novos engenheiros, mas você já é um dos nossos. E aí me chamou para ir para a assessoria de engenharia. Eu, neste momento, em junho ou julho de 1979, eu saí da Escola de Biblioteconomia e fui para a assessoria de engenharia. E o curso de biblioteconomia, neste momento, junho de 79, já estava aqui na Avenida, na Xavier Seguro 290, né? Que na realidade ela só Xavier Seguro, não tinha entrada pelo 296 da Avenida Pasteur, que veio a ser aquele prédio ser adquirido depois. A gente já estava no prédio que hoje é da Escola de Nutrição.
E nós, servidores, apesar de ser contratado os caminhões da Gato Preto, nós, servidores, fazíamos a mudança junto com eles, coordenando o que vinha, o que não vinha, para que eles embalassem para a gente. Naquela época era muito comum os servidores se envolverem nesse tipo de coisa. Hoje, se vai ter uma mudança, as pessoas vêm, embalam, levam, mas naquele tempo era uma coisa mais familiar, né? Que era mais característica. Aliás, a Unirio mesmo, ela é uma coisa que veio, por ter vindo desses cursos isolados assim, eram coisas menores e mais familiares, né? E hoje é que ela tem mais uma estrutura de... E não falei mais das pessoas, né? Vou agora tentar falar dos professores mais que a gente teve oportunidade de conviver, participar, ajudar e absorver muitas coisas né? Eu tenho a citar o professor Caetano, eu já falei do meu carinho, meu respeito por ele, da condução que ele tinha na Escola de Biblioteconomia. Ele era um aglutinador, né? Todos os professores tinham assim, aquela afinidade de comungar das ideias dele. Não que fossem submissos, não é isso que eu estou falando. Falando de desenvolver, discutir mesmo. Tinha vários professores pelos quais eu acabei nutrindo grande admiração pelo convívio, né? Eu posso citar, por exemplo, uma pessoa, professor da Academia Brasileira de Letras, Raimundo, como é que é? Falou agora o nome? Magalhães. Raimundo Magalhães Júnior, que era naquela época pessoal da academia, mas ele disponibilizava um tempo mínimo para dar uma aula, né? E era de grande valor. Professores como Xavier Placena, que professores que conviveram muito conosco na época, professora Oséia Botelho Fernandes, né? Que ela eventualmente era substituta do professor Caetano, e então a gente tinha já um relacionamento, além do acadêmico, até administrativo também, porque nesses momentos que ela substituía, ela era uma pessoa que não era muito dada à administrativa, mas ela... ou seja, dependia muito mais do nosso cuidado na parte administrativa, de despachar, resolver e levar as coisas para ela, mas era a pessoa que a gente admirava muito. Tem outros professores também. Tem a professora, não podia deixar de lembrar da professora Nolca Nascimento de Freitas, professora Déia Santos Coutinho Amadeu, que sempre foi o braço direito do professor Caetano em toda a gestão do curso de biblioteconomia, do tempo que eu participei, e mesmo depois que eu deixei de participar da Escola de Biblioteconomia, ficando na Unirio, mas sempre a admirei e convivi muito com ela, de forma até assim carinhosa e bastante cordial, né? Que era uma pessoa muito boa. Qual professor mais que eu poderia lembrar? Professor, tinha que a gente via ele como uma pessoa mais moderna, que hoje o ministro do Supremo aí, aquele mais formal, mais engomado, me lembra muito ele, não sei porquê, mas eu não me lembro do nome dele agora. Ele era mais novo, né? Ele era mais novo. Vanderlei. Professor Vanderlei, já ia me esquecendo, além do professor Vanderlei, do professor Hasselmann. Professor Vanderlei também era uma pessoa, ele com aquelas bolsas deles, com aqueles materiais, com aqueles papéis, era uma coisa muito interessante. Isso aí, por que a gente faz questão de lembrar isso e citar? Porque isso aí, você está ali nos seus 19, 20, insisto, hoje, você 19, 20 anos já está mais formado do que estava na época. Na época era gozava mais
E essa formação você assimilava desses professores. Professor Hasselmann. Professor Hasselmann era uma pessoa que ele era egresso da área dos padres e tinha uma formação, um negócio. A matéria dele eu não sei nem hoje como é que é. Era paleontologia. Eu não sei nem como é que é essa. Paleografia? Não, paleografia, perdão. Paleografia era a matéria dele. Tinha umas lâminas no negócio que era, sabe, interessantíssimo aquilo ali. Conclusão, eu não fiz biblioteconomia, mas convivi muito e assimilei muito. Tem uma outra professora também, Maria de Lourdes Claro de Oliveira. Eu tive oportunidade, ela usava a minha, não sei como dizer, a minha capacidade, assim. Ela tinha um material que ela na época surgia, que era o stencil eletrônico, e eu era o assistente das aulas dela para fazer aquele equipamento funcionar, explicar como é que funcionava. Maria de Lourdes, professor Hasselmann, professor Vanderlei, Xavier Placer, professor Ibani Ribeiro, grandes lembranças dele. Ele contribuía com a nossa atividade social dos funcionários, que ele disponibilizava lá o Clube Caxangá, Hotel Caxangá, que pertencia à Associação dos Servidores Civis, do qual ele era presidente e tal. E nós, servidores da biblioteconomia, fazíamos eventos, né, de passeios, de competição esportiva, jogar futebol de salão. Fazíamos a biblioteconomia quando o pessoal do curso básico, o pessoal da administração central, que se chamava na época, que era o pessoal que trabalhava na Rio. Então o professor Ibani Ribeiro contribuía muito com isso, disponibilizando o Caxangá para a gente fazer excursões, né, que são coisas sociais, mas tem tudo a ver com o trabalho também, porque cada fim de semana, cada oportunidade que os servidores estão ali junto, participando de uma atividade esportiva, eles estão interagindo e ajudando no labor do dia a dia, né, no trabalho do dia a dia, desenvolver aquelas atividades. Nolca Nascimento de Freitas era uma pessoa muito extrovertida. O professor Caetano gostava muito de brincar com ela. O professor Caetano fazia inúmeras oportunidades de almoços de Natal, de fim de ano, de dia aniversário de alguém, e o Caetano brincava muito na mesa. E uma das principais pessoas com que o Caetano brincava muito era a Nolca Nascimento de Freitas, que era uma pessoa muito, muito interessante a nível de alegria, a nível de participação, né? Era muito comum essas atividades que a gente fazia sociais, de aglutinar as alunas também. As alunas, inúmeras vezes, elas se juntavam a nós para fazer todas essas excursões, esses passeios. João Carlos Fernandes Vilar e eu, nós éramos encarregados de fazer a estrutura desses passeios, alugar um ônibus, ver quem ia fazer a lista, receber a cota de cada um. Além desse passeio, nós juntávamos grupos assim com as alunas, porque a curso de biblioteconomia era um ou outro homem. Quando tinha esse homem, ele era precioso para essa aglutinação da coisa social. Eu estou falando principalmente do tempo maior que eu conviver com a escola de biblioteconomia, que quando eu entrei em 69 era no porão da Biblioteca Nacional, mas já em 72 se transferiu para a Rua Washington Luiz, número 13, foi uma casinha de 2 andares, que foi totalmente reformada
para receber a Escola de Biblioteconomia, que antes era uma residência. Então, embora tenha sido reformada para receber a Escola de Biblioteconomia, era um prédio bastante modesto, embora muito bonito, mas bastante modesto, e que tinha todas as características de casa ainda, de residência. E era composto de 3 salas em cima, no segundo, não, 2 salas no térreo e uma no segundo andar, que era primeiro, segundo e terceiro ano da escola. Turno da manhã e de noite, primeiro, segundo e terceiro ano também. Então, ou seja, era uma escola com 3 salas de aula. Então isso aí dava a ela uma característica muito familiar, e a gente aproveitava tudo isso para expandir nos eventos sociais. Nós chegávamos ao ponto de chegar nos fins de semana, comemorar, a gente ia para boates, para comemorar, tamanho era o que eu quero dizer com isso. Como a gente era integrado, né? Como tinha, aí eu vou me lembrar dos servidores que eu ainda não tinha feito, mas faço agora. Oscar Gomes da Silva, Roberto Diniz, o outro Oscar também, que era cunhado do Oscar, o Clóvis do Nascimento Freitas, Manuel Luiz Alves, o pai e o filho, todos eles eram servidores que conosco convivia na época. E aí alguém me foi solicitado sobre a convivência. Eu casei com uma bibliotecária formada lá, que participava desses eventos, e este casamento me deu 2 filhos, e eu vim me separar depois, né? Mas é uma pessoa que conheci dentro da biblioteconomia e conviveu comigo durante bons 15 anos, me dando 2 filhos. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui, né, que a gente, de uma forma mais simplória, a gente costuma dizer: nós fizemos a mudança nas costas. Porque nós estávamos ali, nós orientávamos e encaixotávamos, e só não levávamos literalmente nas costas porque a distância, mas lá chegando nós desencaixotávamos, nós arrumávamos, era tudo feito por aquele contingente pequeno de servidores, mas que a interação era tão grande que era dedicação, era uma coisa que era... Eu cheguei aqui, estou vendo esses livros todos encadernados aí, né? E me lembro que eu gerenciava todas essas encadernações, que tinham um profissional que ele fazia essa encadernação, ele vinha de forma assim quinzenal, mensal, para receber esses livros, levar para sua encadernadora, sua gráfica, fazer essa encadernação e essas gravações aí. Eu participei pessoalmente de gerenciar muito isso como servidor. E agora, em relação à mudança, a gente costuma dizer que nós fazíamos a mudança. Fizemos tanto da Biblioteca Nacional para o Aston Luiz, quando em 79 também já fizemos para aí um pouco mais distante. Mas tem uma coisa interessante que fala da personalidade das pessoas, mas fazem parte da história. Caetano, quando nós viemos para aquele prédio, o prédio era de 6 andares, 3 andares para biblioteconomia e 3 andares para nutrição. Nutrição estava vindo da Praça da Bandeira para abrigar o prédio. O prédio ele tinha um esqueleto e foi dado à universidade, para a federação na época, né, para poder concluir a obra, da qual eu não participei porque eu ainda não era engenheiro, eu era administrativo, e concluído o prédio foi feita a mudança. 3 andares para nutrição e 3 andares para biblioteconomia. Caetano, 3 andares é pouco para mim, eu preciso de mais meio andar e tal. Aí chegamos lá, nós fazendo a mudança, desencaixotando e tal. Ocupa aquele salão ali
do terceiro andar, que parece que a nutrição não precisa desses 3 andares todos, ali dá para ficar com a gente. Aí o reitor na época, que era o Guilherme Figueiredo, muito autoritário, muito, liga para a Misa era a diretora da escola de nutrição. Misa, você ainda não se mudou, Misa? Muda, Caetano já se mudou, você ainda não se mudou? Que as coisas eram tratadas assim, né? Mais informal. E a Misa, professor Guilherme, eu não me mudei porque eu cheguei lá, meu espaço está ocupado. Como que seu espaço está ocupado? O Caetano lá ocuparam lá o 4º andar. Mas quem foi que ocupou? Não sei, mas deve ter sido o pessoal. Aí, Caetano, o 3º andar não é seu, Caetano, o 3º andar é da Misa. Mas professor, o senhor disse que de repente sobrava mais. Caetano não disse não. Se disser que eu digo que é mentira. Ali é da Misa. Essas coisas que você participava, sabe? Era uma coisa mais familiar, né? Quando eu comecei a trabalhar, biblioteconomia, a gente era até no mercado, né? A gente, quando dialoga com as outras pessoas e tal, biblioteconomia, era até difícil as pessoas entender, como se fosse uma carreira de formação de nível superior. Muita gente até questionava, mas é de nível superior, não é aquela coisa toda. E não tenho nenhuma dúvida do que eu observei, de que ao longo desse tempo, o reconhecimento da carreira, a importância da carreira, eu já tive a oportunidade de dizer que o Caetano falava isso com muita propriedade, né? Que era a carreira do futuro, era a carreira da informação, do mundo moderno. E eu me lembro que, se foi ele ou alguém já está, vai chegar um ponto que você chega nos mercados, nas lojas, você não precisa estar escrito lá o preço, tem lá um código de barra. O código de barra vai identificar o produto. Isso aí, na época, era um futuro. E ele já falava nisso. E essa transformação, essa evolução, né, aconteceu, né? E aí agora a gente vai falando, ficar lembrando de outros professores, esqueci de citar o GAC aqui, né? O GAC também foi importante nessa época, que ele já vinha entrando menos da minha participação como funcionário, mas mesmo depois como já engenheiro, e tive muita oportunidade de vê-lo cuidando da biblioteconomia. Por eu ter sido de origem da biblioteconomia, sempre tive um carinho muito mais especial por conta disso. Então, retomando aí, a transformação do curso, da necessidade da inserção no mercado de trabalho. Hoje, em qualquer lugar que você vê, a carreira de biblioteconomia não resta mais nenhuma. Mas na época não era uma coisa ainda, sabe, que nem todo mundo identificava como sendo, até a transformação dele para 4 anos depois. Eu não me lembro em que momento foi isso, eu não me lembro, nem se foi no momento que eu ainda, porque a minha vivência foi muito mais administrativa do que acadêmica, né? Exemplos de alunos que viraram professores, né? Tem a própria professora Ludmila Mairink, né? Professora Ludmila Mairink, professora que veio depois ser esposa do João Carlos Vilar. Ela foi diretora da Escola de Biblioteconomia também, ela foi aluna, né? E aí, quando ela foi aluna, já era um momento mais que eu estava saindo, mas eu me lembro dela como aluna, né? Tem também uma outra aluna que se destacou muito, que depois foi chefe lá da Biblioteca Nacional, Ana Virgínia. Ana Virgínia é aluna da minha época aqui, né? Eu me lembro bem dela, porque depois ela veio a ser chefe lá na Obras Raras, né? Da minha esposa, que trabalhava lá na biblioteconomia.
Tem algumas outras alunas que depois vieram ser diretoras lá das bibliotecas da Globo e tal. Ana Deles Tavares de Omena, não sei se... Esse longo tempo, né? E aí, uma pergunta. Em que medida essa experiência de trabalho na Escola de Biblioteconomia, durante todo esse tempo, convivendo com professores, em que medida isso contribuiu para a sua vida pessoal, no seu dia a dia, o que isso somou na sua vida? Eu acho que integra na sua formação como homem, como ser, né? Você convive, você convive com pessoas muito sérias, muito dedicadas, né? Tem um professor que eu não consegui lembrar o nome dele, mas ele dava uns cursos avulsos, que ele fazia a questão do servidor: vem cá, faz esse curso de audiovisual, sabe? Então, esse tipo de integração, de relacionamento do professor, chegar, né, a antecedência das aulas, conversar, dialogar, bater papo com você, você assimilar o cuidado, a seriedade, a dedicação, né? De todos eles você vai somando, de cada um você tem as características, né? Eu citei aqui como características distintas o próprio professor Raimundo Júnior, né? Que ele era uma pessoa que ele se considerava ali da turma, mas até dele ele tinha oportunidade de conversar com você e você assimilava dele aqueles trabalhos de desenhos dele, ele conversava com você sobre aquilo. Então, quer dizer, é muito parte da sua formação, né? Até porque era muito menos, vamos dizer, profissional como hoje é. Ou seja, profissional, você vai, trabalha, acabou o seu vínculo ali. Não, naquele tempo você tinha mais convivência com isso. Dizer, né? Mais de uma vez foi perguntado o que tem na minha... Eu acho que tem tudo. Eu acho que hoje tem dois momentos na minha vida muito importantes. Um foi o Exército, né? São 11 meses de Exército durante um período da ditadura, né? Período muito difícil, as coisas muito tensas, né? E aí chega você aos 18... Hoje não é muito comum as pessoas servirem o Exército. Mas antigamente era quase que, sabe, você vai servir o Exército. Você vai servir o Exército. Naquela ebulição daquela efervescência daquela política ali. Você, em 1969, você incorpora o Exército. Chegando a... Enfim, tudo era muito difícil. Então, aquilo ali fez muito parte da minha formação de disciplina, de cuidado da vida, né? de obediência. Então, quando você sai dali, chega no curso de biblioteconomia, que o curso de biblioteconomia era uma escola federal que acabava, naquela época, tendo muito dessa influência do momento na época, né? Eu tenho uma história muito interessante. Eu vou até contar, não sei se vocês depois editam, tiram o que. Em 1974 para 5, eu recebi um telefonema de um colega meu dizendo: Carlos, tá, aqui é o Renato, assim e tal. Eu queria combinar para almoçar com você, para conversar com você. Eu já não o vi há algum tempo, né? E saí, fui almoçar com ele. A apresentação dele foi me dando um cartãozinho de visita, ó. Eu sou fulano de tal. Ele simplesmente era um agente do Exército que queria saber o que estava acontecendo, o que tinha
Por quê? Porque naquele momento estava havendo uma substituição ou renovação do diretor do curso, e ele estava ali para obter informações sobre o diretor, para saber se o comando em Brasília chancelava o nome dele como... Então era esse nível. E passou almoçando comigo lá 1h30, 2 horas, querendo tirar alguma coisa minha, que, como amigo dele, que pudesse, sei lá, que o Caetano se ele tinha, sabe, isso são coisas que, sabe, fazem parte da sua formação. Aqueles momentos eram momentos muito difíceis ainda, né? Estava passando aquela transição de autoritarismo, mas ainda tinha muita coisa, né? Então, isso é uma coisa que faz parte da história. Tá? Porque, por exemplo, para ser diretor aqui, era mandado para Brasília, e hoje também a gente faz uma escolha, mas todo mundo sabe o que está acontecendo, mas naquele tempo a coisa era diferente, né? Então, como isso não fazer parte da sua formação, da sua história? Tem que fazer. E eu posso garantir, sempre moldando para que sejam pessoas, né, cumpridoras do dever, envolvidas na universidade. Eu era tão envolvido na biblioteconomia e continuei envolvido na universidade pela formação. E eu costumo dizer, às vezes as pessoas, nunca me matei de trabalhar, não, só fazer meu trabalho, minha formação, com seriedade, com responsabilidade.